Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal, um curso. Um dos conteúdos mais bem sucedidos aqui do canal é o conteúdo Fui Citado, o que eu faço agora? Sempre procuro produzir para vocês conteúdos verdadeiramente práticos que vocês possam aplicar no mesmo dia. Afinal de contas, o conhecimento ele tem que ser compartilhado e quando é dividido ele se multiplica. E este é um daqueles conteúdos que eu julgo ter uma utilidade pública. Afinal de contas, muitas pessoas podem se beneficiar dessas informações. Imagine então que você recebeu uma carta de citação numa execução fiscal. O que eu faço agora, Thiago? Quais são as alternativas? E eu já digo que sim, existem alternativas, todas na lei, mas são alternativas que estão dispersas pelo ordenamento. E este conteúdo busca justamente concentrar essas informações para que você possa consultar quando tiver necessidade. E não são uma nem duas, são muitas as alternativas. Geralmente se diz que na execução fiscal o executado é citado para pagar e garantir, ou garantir a execução. Isso está correto, não está equivocado. No entanto, existem muitas outras alternativas. Eu vou discutir com vocês então as que eu considero mais relevantes. Já fica o desafio para que você relembre aí alguma que eventualmente me escape da memória, mas nós temos aqui nada menos do que 12 alternativas dispostas de forma difusa pela legislação para que o executado se utilize de alguma delas, afinal de contas ele tem alternativas. Bom, quais são elas então, Thiago? A primeira de todas é, como eu disse, a lei diz que o executado é citado para pagar, e o pagamento é justamente o propósito primeiro da execução fiscal. A gente quer na execução liquidar o direito do exequente já atestado num título executivo. Não se trata de uma discussão, nós já temos uma relativa certeza que o valor realmente é devido por parte do nosso executado. Então ele é citado para pagar. Bom, mas nas minhas anotações também está dito que no artigo 8º da nossa lei de execuções ele é citado para pagar ou garantir a execução fiscal, como eu já disse. E isso é apenas a primeira das alternativas que o executado dispõe na nossa particular lei das execuções fiscais. São muitas. Bom, ele pode pagar ou garantir a execução. Este pagamento também pode se dar através de um parcelamento judicial. No artigo 916 do CPC está dito que o executado pode, de pronto, depositar 30% do montante da execução e parcelar o restante em 6 parcelas mensais, corrigidas pelo mesmo índice que corrige o débito principal. Então é um benefício que o executado tem, inclusive, para reduzir os honorários acaso tenham sido arbitrados provisoriamente honorários no recebimento da inicial. Isso acontece em algumas execuções, nas execuções fiscais federais é extremamente raro porque já tem uma outra verba que compreende os honorários. Mas, de todo modo, tem esta previsão do parcelamento judicial. Você pode se utilizar dela, né, dessa alternativa, caso seja do seu interesse. Esta é a segunda alternativa, mas nós temos ainda a terceira, que é uma coisa que é pouco utilizada, na verdade, que é pagar o que o executado reputa realmente devido. Olha, eu devo 10 mil reais e o restante aqui eu já paguei, ou tem uma compensação, enfim, tem alguma coisa que eu quero discutir pelas vias adequadas. No artigo 9º, parágrafo 6º da nossa lei de execuções está dito que o executado pode pagar o incontroverso e garantir a execução com relação ao restante, e aí ele vai poder discutir outras temáticas em embargos ou até mesmo através de uma outra via judicial. Lembrando que a compensação, o STJ tem precedente refratário. A discussão da compensação em sede de embargos fica aberta a via da ação de procedimento comum ordinário para tanto. Então, pode pagar, pode garantir a execução, pode pedir parcelamento judicial, pode pagar o incontroverso, né, depositando isso na execução fiscal para fins de conversão em pagamento definitivo em proveito do exequente, e pode garantir o restante para fins de embargos. Ele pode também depositar o montante total da execução. Isso está no artigo 9º, inciso 1º da Lei de Execuções. Depositando o valor da execução, é muito interessante isso, porque vai abrir ensejo para que o executado possa dormir tranquilo. Inclusive tem um conteúdo meu aqui no YouTube dizendo
Como o executado pode dormir tendo execução fiscal? Como ele pode dormir tranquilo tendo uma execução fiscal? Depositando o montante integral da execução, ele vai dormir tranquilo porque o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade e isso lhe garante também a suspensão dos atos expropriatórios. Ele vai dormir tranquilo porque não vai ser mais perturbado com medidas de penhora, bloqueio, arresto, enfim, tentativas de localização de bens, porque o dinheiro, inclusive, é preferencial. Ele ainda vai poder se beneficiar do direito de obter uma certidão positiva de débitos, porque já tem um débito atestado na CDA da execução fiscal, mas ele pode ter direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa. Inclusive, lhe é muito favorável para obter participar de muitos atos da vida empresarial. É sempre bom estar regular perante o fisco. Além, então, de pagar ou garantir, pode pedir parcelamento, pagar ou em controvérsia, depositar o valor total da execução, ele pode garantir a execução e aí temos alternativas para como garantir a execução fiscal. Além do depósito, ele pode contratar um seguro-garantia ou uma carta de fiança bancária. São garantias fidejussórias, através das quais um terceiro, um banco, no caso de uma fiança bancária, ou uma seguradora devidamente fiscalizada pela SUSEP, estas entidades garantem, né, através dessa documentação, uma apólice de seguro ou uma carta de fiança bancária, garantem que o executado, né, não vai ser premido pela execução, eles é que vão depositar na execução fiscal, acaso restem improcedentes os embargos, né, ou acaso o executado não os opõe. Normalmente o executado garante a execução para que ele discuta o valor da execução, né, através da ação incidental de embargos. Mas, enfim, ele pode contratar essas garantias que também são bastante interessantes, e a própria lei de execuções as equipara à própria penhora de dinheiro. Bom, ele pode garantir, então, também pela indicação de bens próprios à penhora, né? Esta garantia, ou depósito, ou seguro ou fiança, ele pode também por indicação de bens próprios à penhora. Ele pode também, e já estamos no item 7, garantir a execução pela indicação de bens de terceiros. Imagina um terceiro. Isso acontece geralmente na prática quando o sócio administrador indica em proveito do exequente na execução fiscal promovida contra a empresa da qual ele é sócio administrador, ele garante a execução para que a empresa discuta o valor da execução através da via própria. Então é muito corriqueiro o sócio administrador apresentar um bem próprio, né? Então ele é um terceiro garantidor, ou mesmo outra empresa que tenha participação acionária ou participação contratual, poder de controle, algum tipo de consorciação aí num grupo econômico, uma terceira empresa, né, diferente daquela relação originária, oferece um bem. É muito importante que estes terceiros garantidores apresentem uma carta de anuência, né, atestando lá que concordam com a penhora daquele seu bem próprio, do bem de terceiro, em proveito da nossa execução fiscal. Com relação às sociedades, deve vir então também, né, contrato social devidamente atualizado ou a comprovação de que o administrador, o representante da sociedade, tem poderes para tanto, tá bem? Bom, ele pode então indicar bens próprios ou de terceiros. Outras alternativas, Thiago, quais são as demais alternativas? Eram 12, estamos na 8ª agora. Ele pode opor uma exceção de pré-executividade diante da citação na execução fiscal. Ele pode, lá está aberta esta via no parágrafo único do artigo 3º da Lei de Execuções, através de uma prova documental pré-constituída, uma prova inequívoca, assim se refere à Lei de Execuções, juntar essa prova e comprovar então que aquele valor não é devido, não é? Porque já foi pago, por exemplo, ou está parcelado, está suspensa a exigibilidade. Nesse tipo de situação, a execução, inclusive, deveria ter sido extinta caso ajuizada enquanto pendente a causa de suspensão da exigibilidade, por exemplo, um parcelamento, por exemplo, um depósito do valor correspondente da execução numa outra ação em que se discuta este mesmo crédito. E também, além do parágrafo único do artigo 3º da Lei de Execuções,
A súmula 393 do STJ igualmente abre ensejo para que matérias conhecíveis de ofício, ou seja, aquelas que o juiz já poderia ter verificado de plano, também se possibilita a discussão disso tudo em exceção de pré-executividade. Gravei inclusive um curso completo sobre exceção de pré-executividade em matéria tributária, né, lá para Thailand, curso extremamente vasto sobre a exceção, que não se restringe a este resuminho aqui, que é só para dar uma pílula, né, através das alternativas que o executado dispõe diante da execução fiscal. Bom, já estamos no item 9. Ele pode também, diante da citação, buscar através da via própria, uma ação ordinária, por exemplo, discutir aquele crédito. É uma alternativa que está posta na legislação. Ainda que esta discussão por si só não suspenda a execução fiscal, vai ser necessária a presença dos pressupostos da tutela provisória para isso, ou de urgência, ou de evidência, enfim, para que o juiz suspenda a exigibilidade do crédito. Isso vai repercutir, então, favoravelmente ao executado lá na execução fiscal. Vamos imaginar ainda que do ato de inscrição não tenham decorrido 120 dias. É possível a impetração de mandado de segurança diante do ato administrativo de inscrição do crédito na dívida ativa. É um ato administrativo. Inclusive, este ato pressupõe um controle de legalidade. Vamos falar mais sobre isso. Mas também, em tese, é possível um mandado de segurança para discutir aquele ato de inscrição do crédito na dívida ativa. Bom, estas são algumas medidas judiciais, digamos assim. E aí, ele tem algumas alternativas extrajudiciais? Afinal de contas, a advocacia não se restringe, né, à discussão na via judicial, mas buscar alternativas pela via extrajudicial. E são numerosas as alternativas. Ele pode, pela via administrativa, buscar uma transação. O parcelamento da transação veio muito em voga nos últimos anos e, igualmente, o parcelamento pode ser buscado muitas vezes através de uma consulta a um portal do exequente. Exemplo disso, o portal Regularize. Coloca lá no Google, portal Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com dados muito simples ao alcance de qualquer pessoa. É possível lá verificar quais são as alternativas que o executado dispõe para fazer frente e buscar regularizar a sua situação na execução fiscal. Ainda na via administrativa, como eu já adiantei, é possível buscar aquele controle administrativo de legalidade do crédito. Sim, o ato de inscrição do crédito na dívida ativa pressupõe, está lá no artigo 2º da Lei de Execuções, um controle administrativo de legalidade quanto ao crédito. Por exemplo, pode ter havido uma prescrição, uma decadência, coisas que a Procuradoria, quando é ela quem escreve o crédito, pode/deve verificar. E se ela pode/deve verificar, também o contribuinte pode suscitar estas questões prejudiciais à execução fiscal. E isso tudo está regulamentado no âmbito federal na portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 33 de 2018. Lá você encontra várias hipóteses que podem viabilizar um pedido de revisão do débito inscrito. É este o instrumento idealizado pela portaria. Afinal de contas, é um instrumento que está abraçado com este controle de legalidade do crédito inscrito na dívida ativa. Em algumas outras situações ainda, no caso, por exemplo, de um redirecionamento da execução fiscal. Vamos imaginar que eu recebi a carta de citação, mas eu, na verdade, sou um sócio administrador da sociedade empresária. Bom, contra mim foi redirecionada a execução, por exemplo, um caso de dissolução irregular, ou outra situação em caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, objeto lá da Lei Complementar 123. Portanto, o exequente está buscando, diante de uma terceira pessoa, que não é propriamente, né, a pessoa jurídica, afinal de contas, existe uma diferenciação da pessoa jurídica com relação aos seus sócios. Então, o exequente busca, em face desta terceira pessoa, recuperar o crédito que não foi possível recuperar diante da pessoa jurídica. Bom, este redirecionamento é uma decisão incidental da própria execução.
prejudicial, claro, ao sócio contra o qual foi redirecionada a execução. Em se tratando de uma decisão prejudicial ao sócio, ele pode preparar um agravo de instrumento em face desta decisão. Ainda seria possível, eventualmente, embargos declaratórios, mas não se prestam os declaratórios para rediscutir a justiça da decisão. Isso deve ser buscado através da via própria, que é a via do agravo de instrumento. E a propósito disso, a minha amiga professora Milene Scher deu uma aula maravilhosa sobre recursos em face da decisão em execução fiscal. Então, agravo e apelação, ela deu uma aula maravilhosa lá no TAR, que é um outro curso fantástico sobre cobranças tributárias e execução fiscal. Fica o convite para você acompanhar aqui os conteúdos, saber mais sobre execuções fiscais, cobranças tributárias e também outras novidades deste universo. Certo, pessoal? Muito obrigado, a companhia de todos. Se possível, dê aí o seu gostei e pode eventualmente compartilhar com outros amigos que têm interesse nesses assuntos, tá bom? Até o próximo.